Tá, Cuidado do seu canal. É isso. Mudei pra cá. Tá centrado? Centralizado. Boa. Tá gravando? Isso, tá gravando. Beleza. Explica um pouquinho a respeito desse plano. Qual que é o nome desse plano mesmo que você É o plano diretor. O Plano plano diretor diretor. é um plano que as prefeituras, municípios, né, têm que fazer para o uso do solo. É o uso racional do solo. Então ele vai dividir, vai inclusive fazer previsões para novas avenidas, vai fazer previsões de praças, vai fazer previsões de áreas de comércio, de shopping, de expansão de condomínios, ele tem que determinar isso aí. Mas isso me parece algo que, em geral, não acontece. E isso não compete aqui porque é uma questão política e é uma questão tradicional das prefeituras não fazerem, os municípios não desenvolverem esse plano, e quando desenvolvem, tem aquela questão de que não fica exatamente bem assim, vai mudando, cada um que entra mexe um bocadinho, né? Bom, mas o importante é que existem áreas que ficam fora ou que são áreas que deveriam ser áreas devolutas ou áreas que pertencem à marinha, por exemplo, né? Que são chamadas áreas acrescidas de marinha, que já é perto da área de praia. Por exemplo, a praia inteira de Copacabana pertence à marinha. Todos aqueles prédios que estão lá é área de marinha, que é a área que toda essa questão foi desenvolvida a partir de 1850 por Dom Pedro II, que foi o estudo da questão do uso das terras, né? Então, o que foi definido como acrescido de marinha? Tudo a 500 metros acima da maré mais alta de 1850. Então, é isso que determina. Então, ilhas pertencem à marinha, acrescidos de marinha também, quando faz um aterro, tudo aquilo vai pertencer à marinha. A ilha de Fernando Noronha pertence à marinha. Tá, mas qual que é a importância então desse plano para as emergências? Isso, a importância é que as camadas estratificadas, aquelas mais pobres, né, os grupos menos abastados, que têm mais dificuldade, eles às vezes não conseguem ter um terreno aqui ou ali, principalmente esses que estão perto de áreas de rio, áreas de praia, e começam a ocupar essas áreas e a prefeitura faz vista grossa. Ou seja, é até um benefício. Mas isso é só de área de praia ou também de encostas? Por que geram as favelas nas encostas? Porque vai subindo e ninguém liga, entendeu? Vai deixando. Subiu uma favela no Morro do Bumba, que era um depósito de lixo. Então vai crescendo em cima e a prefeitura vai lá e ainda coloca energia elétrica. Ou seja, ratificou a propriedade do terreno na medida que gerou uma conta elétrica. E já tem um endereço e, portanto, já vai para o IPTU, sei lá o quê. Então, essas questões todas são questões candentes e questões políticas. Mas o nosso papo, a conversa aqui, na nossa proposta, não está voltada às questões políticas para solucionar o problema do Brasil. É para solucionar e ajudar as pessoas a terem a solução das próprias pessoas. Para entender, você ocupou uma área cuja área é uma área de risco, é de encosta, é de espraiamento de rio, passa um rio perto da sua casa que tem algum registro em termos de que um dia ele espraiou. Por exemplo, há 200 anos tem uma igrejinha na margem do rio de São Luís de Paraitinga. Aí um dia o rio resolveu espraiar e a igrejinha de 200 anos foi abaixo. Mas em 200 anos nunca aconteceu, mas agora aconteceu, entendeu? Tem várias coisas envolvidas, o mundo, temperatura, isso vai... Teve um momento que a área de vegetação das margens foi sendo utilizada, e daí o rio perdeu a sua profundidade de calha, lixo, dejetos, arenização, todo o processo de assoreamento vai ocorrendo e, consequentemente, se ele não tem profundidade para poder subir o seu leito, né, ele vai buscar o leito na lateral. É aí que ele invade e entra por dentro da cidade. Então nós temos visto cidades que são alagadas em função do rio. Na própria Belo Horizonte, com o rio Arruda, isso acontece. É uma praxe, o rio Arruda toda hora está lá. Vamos canalizar o rio. Por quê? Porque vai ocupando as margens, como aconteceu com o Tietê, aconteceu com grande parte dos nossos rios. O povo vai ocupando as margens, daqui a pouco põe um calçadão, né? Então essas questões todas, é o seguinte, aonde é que você colocou a sua família? Essa é a nossa pergunta. A mim não me interessa discutir a respeito das políticas, mas a respeito das pessoas. Então, fala um pouco para a gente, Andal, a respeito qual a importância de você ter um plano doméstico para desastre. Então, chegamos exatamente aí. O que é importante dentro desse contexto que você está descrevendo, né? Chegamos exatamente aí. Esse contexto urbano, qual que é a importância? Então, nós estamos partindo de uma pirâmide que está lá no topo, né? Ela vem aqui. Mas quem está na base da pirâmide é a população. É ela que faz a base da pirâmide. E a sua casa é a base da pirâmide.
E a sua casa está dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, dentro de um condomínio, dentro de uma cidade, no alto de um morro, perto de um rio. Você que tem que ver a sua casa. É isso que você está dizendo. Então, o planejamento doméstico está exatamente em perceber onde eu estou. Porque não existem só problemas de causas naturais, existem também problemas provocados pelo homem. Por exemplo, alguém construiu a sua casa e que está lá também há 200 anos em uma vila, ao pé de uma barragem que apareceu lá depois. Ou também eu tenho aqui uma escola muito boa no Morumbi, muito rica, muito bem feita, e tem um posto de gasolina que se instalou do lado. E do outro lado da rua se instalou uma delegacia de polícia. Mas você não tem a Defesa Civil, não tem o Estado para te socorrer no momento de emergência? Tem, exatamente. Então, o que acontece? O Estado, ele faz exatamente essa função. A primeira função do Estado é evitar que isso aconteça. Porque alguém que construiu uma barragem teve um interesse, isso chama-se razão. Razão é aquilo que eu tenho para mim. E aí, a minha razão não pode ser ruim para si. Ela pode ser boa para mim e para os meus pares, mas não pode ser conflitante com aqueles que não são meus pares e que não sou eu. Então, qual é a função do Estado? Intermediar essa relação. Ou seja, aquilo que é bom para si e para os seus pares não pode ser ruim para o outro. Então, ela tem que vir fazer justiça. Quando o Estado se faz nas sombras e não toma conta exatamente dessas questões, ele vai tomar conta depois que impacta. Então, na realidade, ele entra com a recuperação daquilo que impactou. E esses eventos que impactam podem ser de causas naturais, que daí podem até ser socializados pelo mundo, a ONU, ou de causas que são decorrentes de uma má gestão de uso do solo. Aí quem vai pagar isso é a sociedade local, nós. E aí a gente não precisa ficar preso, por exemplo, a esse departamento. Qualquer pessoa consegue... Precisa, é isso que tem sido colocado insistentemente com o chamado de cidades resilientes. O que é uma cidade resiliente? Isso foi, inclusive, o motivo de um encontro mundial para se tornar as cidades resilientes a desastres. Porque elas estavam crescendo, né? Nós tínhamos uma população de 1 bilhão de pessoas na virada do século, hoje temos quase 8. Então, na realidade, o espaço foi muito mais disputado, o maior número de pessoas que se aglomeram, tanto nas favelas, quanto nos condomínios, quanto no lugar que antes tinha uma fazenda de café, hoje tem um baita num condomínio com 400 casas. Né? Então, essa questão é que vai asfixiando, vai tirando a cobertura vegetal, asfixiando os cursos d'água, enterrando, encanando ou simplesmente eliminando. A São Paulo fez isso em monte. Os indígenas lá sabem muito bem como aquele lugar não era para morar ninguém. E hoje está lá, a maior cidade da América do Sul, né? Dentre as maiores do mundo, em cima do lugar que não era propício. Então, na realidade, essas questões dizem o seguinte: quando o Estado ele é leniente, ou ele é incompetente a certo ponto de fazer aquilo que é suposto fazer, respondendo à pergunta da Margarete, nós pensamos o seguinte: volta para si. Aí é sua obrigação procurar ver isso, porque não é só de causa natural, nem produzida pelo outro, mas pode ser produzida pelo seu vizinho. Se o seu vizinho resolver fazer alguma coisa ali e deixar algo que não deveria estar lá e está, por exemplo, ele deixa lá formar uma colmeia de abelha do seu lado e um dia dá um problema, a abelha não conhece isso, como acontece na medida em que tiraram as águas das lagoas que tinham num território de fazenda, e as capivaras que lá viviam saíram daqueles lugares e foram para a praça do lago. Foi para algum lugar. Onde é que tem um lago? Ali na pracinha, no Lago do Borrão, foram para lá. Aí ele coloca uma cerca dizendo: cuidado aqui, que aqui tem capivara, como se o carrapato soubesse aonde que tem cerca. Então, essas questões chegam a ser ridículas, porque o indivíduo coloca lá uma placa dizendo que tem capivara e pode ter carrapato, e como se a cerca fosse vetar. Então, essas questões não pode ficar jogando: foi ele que tem que tomar conta de mim. Acabou, quem tem que tomar conta de si são cada um de nós. E é isso que nós advogamos, e é isso que nós tentamos ensinar. Como fazer um checklist, como fazer uma preparação, de que maneira, peraí, mas eu não quero ser paranoico. Eu não estou dizendo para você ser paranoico, eu estou dizendo para você ser precavido. Uma coisa é prevenção, outra coisa é resistência aos impactos e outra coisa é resiliência aos impactos. Então eu tenho visto, às vezes, jornalistas utilizando a palavra resiliência
como resignação. Não, você tem que ser resiliente. Ele estava querendo dizer, eu via jornalista falando isso na Jovem Pan, não, você tem que ser resiliente. Não, tem que ser, vocês estão sendo, na realidade, resignados às situações. Você não pode ser resignado. Uma resignação é aceitar a coisa do jeito que ela está. Uma resiliência é capaz de você responder para voltar ao estado normal que você estava antes. E isso é uma palavra, um termo que vem da física. Você pega, por exemplo, uma lata e aperta uma lata de refrigerante, sem se esmagar ela demais, ela volta a ser normal. Se você for além dela, ela não volta mais ao normal. Então, qual o nível de resiliência que eu quero ter para sofrer um impacto, retomar aquilo que eu era? Quando eu preciso de dinheiro, eu preciso de plano, eu preciso de envolver, porque se eu tenho uma grávida dentro de casa, e daqui a pouco eu tenho um bebê, não tenho mais uma grávida, agora tenho duas criaturas, tenho duas pessoas ali dentro, duas personas a cuidar. E a outra ficou mais velha, aí eu tenho um idoso, mas esse idoso em que circunstância ele está? Eu tenho criança agora está indo para a escola, e aí a escola me diz respeito, a escola é uma extensão do seu lar. Você vai confiar naquela instituição para colocar a complementação da educação. A educação vem do lar, vem de berço. Ali vai dar informação, instrução. Agora, eu levo lá o miúdo, né, as criancinhas, numa creche, que são bebês, e eu não avalio se aquela creche tem um número de adultos suficiente para que se tiver que desocupar em caso de incêndio, em caso de qualquer intercorrência, e colocar no meio da Avenida Nacional de Copacabana. Eu fiz isso com meus netos. Já aconteceu já? Não, eu fui lá e o que a diretora da creche fez? Não quero seu neto aqui porque você é um problema. Não aceitou a matrícula do neto porque eu fui perguntar, que estava no Nacional de Copacabana, meu filho havia escolhido ela. Eu falei, eu quero saber. Como é que vocês fazem? Quantas pessoas você tem? E depois, numa outra, já na escola, também falou assim, não, mas eu tenho aqui uma médica que é pediatra, vem toda quarta-feira de manhã. Isso acontecer quinta-feira. Na quarta-feira à tarde está lascado. Então, essas questões estão aí porque essas unidades escolares também não estão preparadas para isso. Se a gente faz meia dúzia de perguntas, você se torna um problema, porque você pode contagiar os demais pais e depois vão encher a minha paciência a falar desses assuntos. O grande lance é mudar a forma de pensar. Né? Exatamente. Então, como que se faz? Você tem que começar na casa, tem que começar do lar. Cuida primeiro de você, depois você vai estendendo. Eu sei como que a escola não é resiliente, como ela não tem um nível de resistência, de preparação, sei. Então eu vou ter que saber, porque vamos supor, vou dar um exemplo. Acontece alguma coisa num bairro aqui onde você tem seus filhos, tá? É uma escola de criança pequena. Você não sabe nada. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Telefonar para lá. Pronto, mas e os outros pais? Telefonar para lá. E eles vão atender o telefone ou eles vão cuidar do que eles têm que cuidar? Vamos lá. Em Santa Catarina, uma pequena cidade totalmente inexpressiva, sem nenhuma possibilidade, teve um shooting, que é o termo em inglês que se diz quando alguém vai dentro de uma escola e atira nas crianças. Elas não estavam preparadas. Por quê? Porque aqui não acontece isso. Como não acontece? Então, Lúcio Sêneca, 4 anos antes de Cristo, já dizia, se algo acontecer a uma pessoa, pode acontecer a qualquer pessoa. Em 2225 anos, a gente não aprendeu isso? E quantos casos, isso que você está dando um exemplo daqui do Brasil, quantos casos não aconteceu isso no exterior? Então, mas aconteceu no Brasil, aconteceu em vários, aconteceu em Realengo, aconteceu em São Paulo, né? Acontece. Então, se acontece com um, por que não acontece com o outro? Por que não tem um psicopata que entra, que quer ganhar notoriedade, ou quer se suicidar, ou quer ser morto pela polícia na medida que está fazendo o assombro? Então, na realidade, não é só as causas naturais, mas as causas naturais são previsíveis, mas as causas antropogênicas, aquelas provocadas pelo homem, não. E pode ser incidental ou pode ser intencional. Ou seja, é um incidente. Aí, quando você chama, por exemplo, uma colisão veicular de acidente, isso é um eufemismo. Como acidente? É batida de carro, porque do jeito que as pessoas conduzem, não vai me colocar a culpa no acidente. O acidente é algo imprevisível. Um incidente pode ser, você bateu porque fez um incidente, mas acidente nunca. O que tem mesmo é batida de automóvel, porque as pessoas dirigem conduzem de forma irresponsável. Aconteceu isso comigo, na verdade com a minha esposa. Não sei se eu já contei essa pra você. A minha esposa estava dirigindo com as 2 crianças no carro, sem celular, e um cara vindo na contramão dela, empinando uma moto. Uhum. Ele empinando uma moto, a moto caiu e ele perdeu o controle e deu na lateral do meu carro. As crianças começaram a chorar, minha esposa entrou em desespero, o cara montou na moto e saiu.
e foi embora. Então, mas esses são problemas provocados por uma pessoa irresponsável, é um crime. Às vezes as pessoas nem carta de condutor Não, de e moto ele no dia. fugiu Se evadiu, que está previsto na lei, que se você causou, você tem que ficar na cena e tem que ajudar. Se você não causou, você não tem que parar. Você só vai parar se a polícia pedir. Então, pouca pessoa sabe disso. Porque quando você faz um curso de condutor, tem lá, implícito nas disciplinas, o primeiro socorro, tem? Então lá os primeiros socorros. Para que são os primeiros socorros? Para você sair de bom samaritano ajudando todo mundo? Toma cuidado, porque muitas vezes você pode parar seu carro de forma errada e ainda agravar a situação, atravancar o trânsito, provocar novas colisões. Você não é apto a isso, então você não tem que parar. Como não tem que parar? Não é obrigatoriedade de prestar socorro? Não. Não é obrigatoriedade de prestar primeiro socorro, é obrigatoriedade de prestar socorro. Aí você pega o telefone, liga e pede para o bombeiro, o SAMU, a polícia vir para lá. E você prestou socorro. Tem uma diferença. Tem uma diferença entre socorro e primeiros socorros. O artigo 135 do Código Penal, ele diz que você pode prestar socorro, mas socorro não são prestar primeiro socorro, não é prestar primeiro socorro. E como que eu sei a hora que é o socorro e os primeiros socorros? Se você causou. Se você é o agente da lesão, do sinistro, né, daquela ocorrência ou intercorrência, você tem que parar. É obrigatório parar e aí, se houver vítima, a prestar os primeiros socorros. E como é que se caracteriza que eu iniciei os primeiros socorros? Se eu tocar na pessoa. Se eu não tocar na pessoa, não iniciei os primeiros socorros. Por quê? Porque uma vez que eu toque na pessoa e pergunte se posso ajudar, porque isso tem uma dupla função, a primeira função é ver o nível de consciência que a pessoa está. Se ela está consciente, está alerta, orientada, que diz sim ou não. Se ela não responder e eu toquei nela, eu assumo que ela autorizou, porque quem cala consente. Então já consentiu, portanto você já está conectado àquela vítima. E não pode mais sair dali até ser substituído por alguém que tenha um conhecimento igual ou superior ao seu. E isso é subjetivo. Se chegou um médico, está na cara que ele tem muito mais, um enfermeiro tem muito mais do que um socorrista formado pelo curso de primeiros socorros do Detran, que tem vários problemas, né? Assim, em termos de qualificação efetiva de que você saiba. Tanto é que os kits de primeiros socorros, que foram obrigatórios nos carros, foram tirados. Também os extintores de incêndio, né? Por quê? Porque a pessoa não sabe usar. Eu faço várias perguntas assim, quanto tempo de uso do extintor de incêndio, quando você tem ele no seu carro, quanto tempo de extinção esse de meio litro lhe dá? Uns 20 minutos, 18 minutos, 15 minutos, segundos, 5 segundos. Ele é muito rápido, é pequenininho. Então esses filmes que mostram o cara com extintor de incêndio apagando incêndio de carro, não apaga nem com caminhão de bombeiro. Tem que vir e gastar muita água, muita solução, às vezes, para poder apagar um fogo de combustível. Então, veja só, tem toda uma questão hollywoodiana que ingressa no inconsciente coletivo e as pessoas assumem como verdade. Assumem como verdade aqueles cara projetado não sei aonde, levanta e sai correndo. É projetado naquelas distâncias, se não levanta nunca mais, talvez se não vai ficar na cadeira de rodas, se sobreviver. Então, veja, só concluindo a pergunta, Margarete. A necessidade de estar preparado é exatamente para você não ficar vitimizado. Ai, mas olha o que eu sofri, olha o que eu fazia. Isso é ainda uma posição do século XX. No século XXI, toda pessoa que se vitimizar porque o outro causou, porque você não prestou atenção nos seus próprios desígnios e cria sua própria capacidade de resistência e resiliência. Eventos naturais, provocados pelo homem deliberadamente, intencional ou incidental. Isso aí ia perguntar, desculpe, eu não... No plano prático, por exemplo, aconteceu um acidente. Cara, qual que é a percepção que eu tenho que ter ali na hora? O que eu tenho que estar alerta para a situação? Ou existem níveis, né, cara? Isso aqui é mais tranquilo? Não, a primeira questão é você... A primeira coisa que você tem que ver é se você vai se tornar uma segunda vítima dentro daquela cena. Nunca entre numa cena sem antes gastar um tempo avaliando quais são os perigos iminentes presentes na cena que causou a lesão daquela outra pessoa ou aquela intercorrência que você está chamando de acidente, seja lá o que for. Primeiro, não entre. Por quê? Porque pode ser alguma coisa de família que você entra e ainda apanha. Pode ser de um bairro que as pessoas estão espancando uma pessoa e ele desce a ladeira correndo, entra na rua, cai na frente do seu carro, você olha ele todo sangrando, quando no momento que você põe a mão nele, a turba chega e lincha você.
Então você, antes de colocar a mão em qualquer pessoa, antes de entrar em qualquer cena, primeiro, você tem que ter a questão de que você pode ser segunda vítima. Aí vai ter 2 vítimas e nenhum socorrista. Segundo, você tem que fazer uma previsão de perímetro. Terceiro, você tem que se proteger contra contaminantes. Nós estamos em época de pandemia, mas antes disso já tinha AIDS. Se houver sangue, sangue é transmissor de patógenos. Então você tem que se proteger com luvas e agora, inclusive, com máscara. Você tem que estar antes de entrar e interceder. Então tudo isso são técnicas que você tem que aprender, você não nasce. Você não aprende isso com dicas. Eu costumo dizer que a palavra dica é a pior palavra que tem. Quando agora o pessoal está saindo do verão, né? Eu costumava ter repórteres que trabalhavam comigo, trabalhavam por causa do mergulho. Bom, qual é a dica que você diz para as pessoas que vão mergulhar no verão? Ah, eu vou dar uma boa dica para eles. Vai fazer curso de mergulho. Você quer que eu te dê dica também de paraquedismo? Ah, então eu vou dar uma dica de paraquedismo. Vai fazer o curso de paraquedismo. Não te meta em paraquedismo, em mergulho. Não, mas se eu quiser fazer um mergulhinho. Bom, isso é um outro problema da nossa cultura. Não existe feijoadinha, cigarrinho, cachaçinha. Não existe mergulhinho, saltinho de paraquedas. Existe salto de paraquedas, cachaça, feijoada, entendeu? Não bota o inho atrás. Os portugueses pensam, por que vocês chamam de Fernandinho Beiramar? Por que vocês põem o inho depois de bandido? Portugal, o inho é um carinho. Quando você você minimiza. Às vezes você pega bandido, pessoas que são nocivas à coletividade, e acrescenta o inho no nome dele, vocês estão mitigando aquela condição. Então, com todo respeito a cada um deles que tem esses apelidos de infância quando eles eram bonzinhos, mas quando ele está preso, quando ele está cumprindo pena porque causou danos à sociedade, esse inho não pode, não deve. Então, quando eu ponho o inho depois da feijoada, eu mitigo a feijoada. E parece que a feijoada não vai fazer tanto mal se eu chamar ela de feijoadinha, se eu chamar de mergulhinho, se eu chamar de saltinho. Não, tem que ser o total. Não, mas eu não quero ser um profissional de mergulho. Mas é claro que você não vai ser um profissional de mergulho. Você vai ser uma pessoa que não vai se estrupiar no mergulho. Vai aprender a fazer o que tem que ser feito. Existem anos de experiência, né? Anos de aprendizado, então não é num pocket, vamos falar assim. A pessoa, então eu não quero passar por todas essas informações. Tem que passar pela informação. Não tem outra opção. Se você não passar pelas informações, você não vai mergulhar comigo. Aí você vai mergulhar sozinho? Não, sozinho não vou. Ah, então tá bom. Então você quer dividir a sua responsabilidade comigo e não quer que eu diga para você como tem que ser? Pode esquecer. Eu não vou assumir a responsabilidade por você mitigar uma situação como essa. Por quê? Porque quer pagar menos? Porque não gosta de aprender? Então também não vai mergulhar, também não vai salvar errado. Isso, e aí não é isso que acontece com as pessoas. Eu só vou ali pertinho e, portanto, não vou colocar a minha criança no assento de segurança infantil, porque eu vou cá pertinho. O pertinho lascou-se, porque não importa aonde você está. A maioria dos acidentes acontece quando... 40 quilômetros ao redor da sua casa, quando você ainda não entrou no trânsito. Então, quando você vai na padaria, coloca no assento de segurança. Porque vai dar um bruto trabalho, então não leva. Mas se você for levar, tem que colocar, porque se ele aprender que ele não precisa para ir perto, quando você colocar para ir longe, ele vai espernear, transformar a sua viagem no inferno. Você tem que transformar aquilo no assento do príncipe ou da princesa, que ele tem orgulho de sentar lá, e se você não afivelá-lo, ele não vai. E se seu cunhado, ou sua cunhada, ou algum parente, ou algum amigo, disser, eu vou passar na escola, eu pego meu filho, pego o seu também. Tem assento de segurança para o meu filho? Não. Então deixa que eu vou buscar. Ah, mas isso é uma grosseria. Mas se seu filho for educado a saber que ele só anda no assento do príncipe ou da princesa, ele vai ter toda a cara de pau de falar, eu só vou no carro que tem assento de segurança. Ele não tem papas na língua, não tem nenhuma da consideração dessa questão social de não ofender a boa oferta de um parente ou de um amigo, entendeu? Então você ensina a criança e ela aprende e ela usa isso em favor dela mesma e suba, porque depois vai acontecer, você foi imprudente, não adianta, já aconteceu. Então, a questão da previsibilidade do lar, da previsibilidade doméstica, que a gente diz, é onde nasce essa visão de perceber onde estão as ameaças iminentes. E nunca é tarde para começar, né? Não, tem quando é tarde, depois que já aconteceu. Aí é tarde para começar. E, em geral, as pessoas esperam o cavalo fugir da cocheira para depois colocar a tranca.
para não usar outros termos, né? Então, nós falamos isso sobre água. A água é uma coisa que você tem em casa. Quantas pessoas têm água em casa para sobreviver 5 dias? E a gente não viu agora que o presidente falou, eu só vou poder chegar aqui 5 dias depois. Seja com a Defesa Civil, com as Forças Especiais, com quem quer que seja. 3 a 5 dias, em geral, é o tempo que leva para o Estado poder responder. Ele tem que se reorganizar, então você tem que sobreviver. E a sua sobrevivência fundamental é a água. Se o Estado ele se organiza para responder de uma forma ali assertiva, cara, a gente também precisa estar organizado. Para esperar. Porque aquela premência que você tem do Estado, não é, o Estado acha que a premência dele é 5 dias, você acha que a premência deles é 5 minutos. Quando você liga no SAMU, no bombeiro, na polícia, que você está mediante uma situação estressante, 3 ringues que toca do lado de lá é uma eternidade. Para o atendente, se ele estiver aqui na cozinha tomando um café e toca lá, até que ele chega no telefone, 3 ringues é nada. Depende do seu nível de estresse, depende do nível de expectativa que você tem. Ora, mas eu tenho uma caixa d'água aqui de 1.000 litros, 2.000 litros, 5.000 litros, mas está ligada na rua? Tá. Se a água da rua contaminar, você não tem mais água nenhuma dentro da sua casa que não esteja na bombona. Quantas bombonas você tem? De que lado você tá, né? Agora, eu pego o meu carro e saio fora, porque o lugar ficou perigoso. Quanta água você tem guardada no carro para poder chegar até um lugar seguro? E a primeira coisa que nós temos de premência é sede, é água, é hidratação. Então veja, quando você fala isso, a pessoa diz assim, eita, mas você está ficando paranoico, quer deixar a gente paranoico agora com medo de tudo? Não, você não precisa ser paranoico. Você só não precisa fazer tolice de ficar exposto e depois colocar a culpa no outro. Mas isso nunca aconteceu. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Eu tive interlocutores que chegou, mas por que eu teria que fazer um plano como esse numa empresa, né? Se isso aqui nunca aconteceu. Eu falei, você acabou de solucionar um problema sério que eu tenho. Nunca um avião da companhia aérea norte-americana, né, colidiu com as Torres Gêmeas. Então, aquilo não aconteceu. Aquilo é uma tremenda de uma mentira dos americanos. As Torres Gêmeas não vieram abaixo. Imagina, nunca aconteceu de avião bater em Torre Gêmea. Por que o momento bateu? Você está dizendo agora que não bateu, porque nunca tinha acontecido antes, então nunca aconteceu. Não é assim? Então, nós não podemos achar que uma coisa que nunca aconteceu não vai acontecer. Nós temos que utilizar a nossa capacidade de antevisão, de previsão. E isso que se chama ciência das emergências, que nasce no século XXI, exatamente com as Torres Gêmeas. O país mais seguro do planeta tomou 4 aviões, 3 caíram em cima de prédio e 1 foi jogado na Filadélfia, porque os heróis lá resolveram virar o avião de cabeça para baixo e derrubar. Por quê? Porque a hierarquia dentro do sistema do IMS, lá do 911, ligou, recebeu informações, tentou falar com um dos controladores de voo do aeroporto, ligou para a Força Aérea, né, americana para fechar o espaço aéreo. Não, mas o atendente não tinha essa capacidade, tinha que passar para o supervisor que estava de plantão, que tinha que falar com o seu superior, e o superior tinha que falar com não sei quem para poder fechar o espaço aéreo. Bang. Não houve tempo. Só por tempo. Mas houve alguma... Esse controlador de voo, ele teve algum problema? Não, ele apenas virou um herói esquecido. Por quê? Porque a história mesmo não vai contar, mas depois vem, agora nós estamos 20 anos depois, né? Então, já agora esses vídeos têm feito essas interlocuções, ele diz, não, aconteceu, foi chamado, foi pedido. Então veja, a questão de que já aconteceu eventos em boates com essa questão de incêndio, questão de fumaça, questão de problemas de briga, que leva de pisoteamento, tudo isso já aconteceu, barcos superlotados, como o Batomushi, como o Dona Galera, em Cabo Frio, situações que já aconteceram, mas tem umas que nunca aconteceram. Quando aconteceu o Batomushi, nunca tinha acontecido, mas o indivíduo foi lá, todo mundo foi olhar os fogos, quando o barco virou para cá e os fogos estão lá, e ninguém quer ficar do lado de lá, olhando para o oceano, vendo estrela, quero ver os fogos. O barco virou. Por quê? Porque ele tinha colocado 3 andares como se fosse um prédio de apartamento. Teve um cliente meu, que eu fui dono de estaleiro, que me chegou lá com um edifício em cima de uma traineira de pesca que ele comprou e construiu um motel. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, você não navega, cara. Isso aqui está pronto para colapsar. Você colocou todo o peso para cima. Não, mas o que tem? Porque o pessoal vai passear. Só tinha cama dentro do barco. Tem que derrubar isso tudo. O barco não pode subir acima do primeiro deck.
A menos que ele tenha quilha, a menos que ele tenha profundidade na água. Como é que você está pensando que isso aqui é um prédio de apartamento? Mas eu gastei imenso dinheiro. Mas você vai gastar muito mais se isso aqui virar e matar afogado todos os casais que estão aí nessa cama. E aí? Daí ele colocou lá no estaleiro, eu demoli aquela coisa toda dele e reconstruí o barco dele. Você demoliu? Foi, o estaleiro era meu. Entendi. E ele construiu de novo? Fizemos outro de novo e depois ele vendeu. Na realidade, o que acontece é que a pessoa sem o conhecimento marítimo, sem o conhecimento das dinâmicas hídricas, vão às praias tomar banho de mar, sem olhar se é uma praia de tombo, sem saber o que é um repuxo, sem saber o que é uma boca, sem saber como entra na água e como sai da água se você for pego por um repuxo, achando que aquilo ali é a Discovery Channel. Ela vai fazer turismo de aventura, vai fazer escalada, vai andar no meio do mato, de tênis, sem saber que tem serpente, sem saber, aí como eu tenho que me proteger contra o sol, eu passo um protetor solar perfumado. Você vira um atrator de insetos, porque o inseto é atraído pelo perfume. Não, e aí você está falando isso quando ela acha que está preparado. Porque às vezes vai descalço, totalmente. Isso, então. Uma roupa. E fora aqueles que usam algum tipo de alteração do estado mental, né? Uma droga qualquer para ficar de bem com a natureza e resolve adotar uma cobra, né? Porque está de bem. O fato de você estar de bem não te impede de você fazer o prazer e desenvolver a AIDS e se contrair doenças, nem ser atingido por insetos voadores que podem produzir anafilaxia, nem por serpentes que podem lhe matar. Você, quando foi para o mato, você fez uma previsão, deixou um aviso, sabe qual é o roteiro que você vai fazer? Não me perdi na serra porque eu estava de bem. Então, essas questões, embora pequenas, cada vez mais ocorrem com maior frequência em função da população que está em busca dessas novas aventuras, em contato direto com a natureza, em trabalhos em contato direto com a natureza, em trabalho solitário, entregador de amostras, pessoas que viajam de carro sozinho, mas que estão dentro de um espaço empresarial, porque o carro é da empresa, ele está a serviço da empresa. Quanto que a empresa cuida dele com o técnico de segurança quando ele está no trabalho solitário? Quanto? E agora no home office? Quando você está no home office, a empresa não tem mais nenhum tipo de responsabilidade por qualquer incidente laboral dentro da sua casa, mas agora não é a minha casa. Agora é uma extensão do seu escritório por causa da Covid. Então, muita coisa aconteceu em função dessas mudanças na sociedade mundial, inclusive, em que estão aí candentes. Eu, antes de fazer o home office na minha casa, quero saber como que a empresa vai fazer um plano para me garantir a minha segurança. Tem surgido leis ou planos? Não, ainda não, ainda está. A gente tem levantado a bola e várias pessoas, eu estou falando, técnico de segurança, como é que você faz isso? Aí não tem nem método, nós sabemos o método. Existe um método que é utilizado para trabalhadores em ambiente solitário, que vão fazer uma solda no porão de um navio, não leva equipe, ele vai sozinho. Ou aquele que vai entregar amostra, que sai pelo estado do Brasil, aí pelas estradas, entregando amostras de ração de animal ou de fármacos, né? Ele precisa ser o técnico de segurança. E como é que ele faz? Ele tem que ter um plano para isso. E os biólogos que vão para o meio do mato? E os geólogos que vão para o meio das fases procurar fazer estudos de geologia? E os espeleólogos que entram dentro de caverna? Nós acabamos de conviver com um grupo de espeleólogos que não foram fazer medição da qualidade do ar dentro da cavidade, dentro da caverna. E aí tinha lá a questão de resíduos de morcego, que causa uma série de problemas, inclusive problemas respiratórios que não tem cura. Mas eles foram lá fazer uma visão primeiro com PA, com proteção respiratória? Não. Então essas são questões candentes que nós temos chamado a atenção, que é necessário aprender a ler, escrever e saber primeiros socorros. Porque quando você começa a saber primeiros socorros, a gente começa a ensinar exatamente para aquilo que lhe mais chama atenção. Eu não quero ensinar primeiros socorros de tudo aquilo que você não precisa. Eu vou para a praia, eu quero saber como é que eu faço com desidratação, com internação em função do sol, com problemas de mordida de caranguejo que pisou num pedaço de vidro que estava abandonado. Né? São pequenas coisas. Por aí você começa a fazer a resiliência. Eu tive esse problema, conserto esse problema. Mas agora também eu não sabia cuidar do sangramento. Então vai para o sangramento. Mas eu não sabia cuidar de uma anafilaxia decorrente de uma porcaria de uma abelha que estava lá. A gente mencionou, você pega uma garrafa de refrigerante, uma lata de refrigerante, que não é dietético. Você não pode beber na lata. Mas por quê? Não, porque não pode. Não, porque a tampa é suja, eu limpei ali, porque pode ter andado rato. Não é isso.
é que enquanto você está distraído, entra uma abelha. Quando você bebe, a abelha ferrou a tua glote. E acabou, vai inchar a tua glote se não respira. Agora, se é dietético, não tem açúcar, a abelha não entra. E se não for dietético e tem a possibilidade, coloca um canudo, coloca num copo, onde você possa ver. O canudo, você tem chance. Então, na realidade, são pequenos detalhes que se aprende ao estudar sobre questões anafiláticas. A gente sabe que alimentos com corante, como esses que vendem saquinhos de alumínio, que são vermelhos, eles provocam, amendoim provoca descargas de reações alérgicas. Se a pessoa for propensa, muito mais. A alergia pode matar, ela pode virar um choque anafilático. Aí não sabe nem o que é choque. Ele viu fulano ser atropelado e ficou em estado de choque. Não, ele teve um estresse agudo, porque não é estado de choque. Agora, como o semblante da pessoa é igual ao semblante de alguém que está em choque, a gente faz por analogia popular que está em estado de choque. Não está. O estado de choque é uma etiologia grave, é quando o sangue não chega em uma ou mais partes do organismo de forma adequada. Que é diferente de quando você tem um estresse agudo, né? E essa reação aguda ao estresse te deixa pálido, com a boca seca. É como o cara que é chamado para briga, e agora, como é que eu vou fazer? É que você confrontando com alguma situação que joga adrenalina. A adrenalina provoca uma resposta que, quando você olha o semblante, parece. Mas e quando você tem que olhar uma criança, que a gente diz aos professores? Como é que os professores conseguem obter o que a criança está... Um idoso, né? Você está olhando o idoso. Um idoso com deficiência, né? Já com algum problema mental, né? Agora, uma criança, ela não consegue dizer o que ela sente. Se você está vendo um sangramento, é uma coisa. Se está vendo uma marca, uma contusão, uma lesão, um hematoma, é uma coisa. Agora, quando ela está com algum problema de saúde, você não consegue perceber. A menos que você conheça a pirâmide da análise de emergências pediátricas. Mas que pirâmide é essa? Eu não vou dar dicas, você precisa aprender. Nós temos que ensinar. Mas quem nós vamos ensinar? Ensinar os professores, aqueles responsáveis e também o pessoal do staff da escola. Porque isso não é uma boa ideia. Isso é lei, mas ninguém obedece a lei. Mas essa lei não pegou. Não pegou porque você achou que não precisa. Então, o debate está em que a base da sociedade está na família. E é na família que nós temos que começar a inculcar, a ensinar e a incentivar que as pessoas se motivem a aprender. Esse é o nosso discurso. Entendeu? É isso que a gente gostaria. E tem outros, né? Desde 1973, isso foi colocado dentro de uma estrela da chance da chamada estrela das emergências médicas, que é a estrela da vida, que está estampada em tudo que é ambulância hoje em dia. Antigamente era a Cruz Vermelha. Desde 73, a Cruz Vermelha começou a cobrar royalties para colocar isso lá. Então foi desenvolvida a estrela da vida, que são 6 pontas, e cada ponta representa um serviço que compõe o sistema. Qual é o primeiro serviço e o mais importante que compõe esse sistema? Qual é o primeiro elo desse sistema? O cidadão comum. Ele é a base do sistema. Se ele reconhece e chama o segundo, que é chamar o centro de telecomunicações, onde o controlador vai mandar a ambulância, ou o carro de bombeiro, ou a polícia, ou tudo, ele é que chama. O outro é chamado segundo socorro. O primeiro socorro é o cidadão comum. O segundo socorro é quando você liga para uma telecomunicação e ele lhe ajuda por telecomunicações a saber o que você pode fazer enquanto você está na cena. Eu não falei que você não pode entrar numa cena cuja cena possa ameaçar iminentemente a sua vida? Ele pode indicar a você se você está diante de uma cena que pode lhe prejudicar. E, portanto, ele lhe ajuda a sair da cena, sair correndo dali. Você viu isso, já estou mandando, mas sai fora daí. Ou então ele pode dizer o que você pode agir para tornar a cena segura. Orientar da melhor forma. Coloca um cone, vai pegar o triângulo do seu carro e vai para além da curva, sinaliza, não põe fogo, sai do meio da rua. Porque você está na estrada, abre o capô do carro e sai fora do carro. Não fica dentro do carro quando você para no acostamento. Não deixa o capô fechado, porque pode vir assaltante. Então, o capô aberto, ninguém vai querer assaltar um carro quebrado. E você cai fora. Então, essas questões de tirar as pessoas dentro do carro evitam problemas. Mas isso está escrito aonde? Isso não está escrito. E as escolas ensinam? Também não. Então, eles ensinam a ler e escrever. Mas se você não usar a sua leitura para você ler e aprender aquilo que salva a sua vida e da sua família,
Você está usando aquilo para quê? Para escrever na internet, ficar lá colocando? Não, você está precisando utilizar isso. Nós colocamos em como é que você prepara o carro, como é que você prepara a casa, como prepara a família e como você não fica estressado se alguma coisa acontecer e você não sabe onde está seu filho, onde está sua filha, onde está sua esposa, onde está a sua mãe, seu pai, seu irmão. Você sabe. É uma questão de consciência de viver no século XXI. Bem-vindo ao século XXI. Tamo aí, né? Tá. Ok? Eu vou parar. Isso.